Então vamos lá, segunda parte agora. Geral da economia brasileira, né, no caso da colônia portuguesa aqui. Pessoal, a gente vai dividir mais ou menos essa economia, a economia colonial, em duas grandes partes. Uma economia voltada para a exportação e uma economia voltada para o mercado interno. Nessa primeira parte eu vou colocar essa economia voltada para a exportação, ou seja, tudo aquilo que a gente é obrigado, por causa do exclusivismo comercial, a vender para Portugal. Portugal, né, e alguns capitães donatários, já quando eles estabelecem as capitanias hereditárias, eles têm muita sorte ou muita inteligência, e a gente pode até questionar se foi bom ou ruim, para já usar aqui direto a cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar é um produto asiático. Portugal, desde que começa esse processo de expansão marítima, vai conhecer a cana-de-açúcar e acaba se utilizando dessa cana para plantar em algumas ilhas africanas, em alguma parte do continente africano, e traz, de repente, esse produto para o Brasil. Por que cana-de-açúcar? Porque o açúcar era uma especiaria na Europa, então era muito rentável fazer isso. E essa rentabilidade do açúcar vai fazer com que Portugal invista, que os capitães donatários também. Os caras começam a produzir. Duas áreas vão dar certo, não sei se vocês lembram. O Nordeste brasileiro, ali a região de Pernambuco, e aqui no Sudeste a região de São Paulo, principalmente para a produção de cana de aguardente, né, cachaça. No Nordeste é que a gente vai realmente ter a grande ponto de produção de açúcar. A produção de açúcar no Brasil foi uma das maiores do mundo durante muito tempo. O Brasil era o melhor produtor de açúcar e tinha as melhores técnicas para a produção de açúcar, beleza? Essa produção do açúcar, né, essa economia açucareira, vai gerar uma base política de colonização, né? Então a colonização toda de Portugal, em determinado momento, vai ser voltada para esse açúcar. Você vai ver que isso vai dar muito pau, mas é isso que vai sustentar Portugal, o Brasil naquele momento. E ela vai dar a base social também, a gente vai falar disso melhor na nossa aula de sociedade. A nossa estrutura social e a nossa estrutura política ela vai ser construída à base desse açúcar, que é a principal coisa que está sendo mandada para exportação. É o nosso principal produto nesse momento, é o que realmente está dando dinheiro, sim. E aí, pessoal, esse açúcar ele vai, né, ter algumas características que são muito importantes, essa produção de açúcar. A primeira delas, a gente costuma chamar essa produção de açúcar de agromanufatura do açúcar. Porque eu não estou plantando açúcar para, sei lá, para me divertir, né? Açúcar para cá, açúcar para lá. Eu estou usando esse açúcar principalmente, ouçam bem, para venda. Então tem toda uma estrutura montada para que esse açúcar seja o melhor, o mais barato, né, para quem produz, e em maior quantidade. Então existe uma indústria, vamos chamar assim, não é correto chamar de indústria naquele momento, mas só para vocês entenderem, existe toda uma produção muito bem organizada para a produção do açúcar. A gente chama de agromanufatura, né, porque é uma manufatura agrícola, uma produção bem divididinha ali, só que de base agrícola, do açúcar. E essa agromanufatura do açúcar, ela vai contar com uma coisa que a gente chama de plantation, é um sistema de produção. O que eu entendo por plantation? O plantation, pessoal, é quando eu tenho uma estrutura que usa grandes propriedades, chamada de latifúndio. Eu uso mão de obra escrava, então eu vou ter uma mão de obra toda escravizada ali, sendo utilizada na produção do meu produto. Eu uso só um produto, é a chamada monocultura. Então eu pego um produto e planto só esse produto, uma grande propriedade, que é esse aí que eu falei do latifúndio. E o quarto ponto, que é o que eu comecei falando, tudo que eu produzir desse produto, né, tudo assim, 99,9% é voltada para exportação, ou seja, para venda para o mercado externo. Então, retomando, a agromanufatura do açúcar no Brasil se estrutura através da chamada plantation, que corresponde a latifúndio, grandes propriedades, mão de obra escravizada, tá bom? Terceiro ponto importante, um produto só, monocultura, e tudo voltado para o mercado externo, exportador. E em torno dessa agromanufatura do açúcar, a gente vai construir toda uma base. A nossa agromanufatura do açúcar aqui no Brasil, ela vai ocupar uma propriedade chamada de engenho. Tomar muito cuidado. O que engloba o engenho? Pra gente aqui no Brasil é muita coisa. Mas o engenho mesmo é só o lugar onde se produz o açúcar, onde entra a cana e sai o açúcar. Tá bom? Entra a cana, ela vai ser prensada ali, tira o caldo dela, chamada garapa, cozinha aquilo, coloca nas formas, deixa secar, cristalizar, quebra isso daqui e já manda para a Europa. O açúcar que sai do Brasil, pessoal, é um açúcar beneficiado. O que quer dizer isso? Sai quase que um açúcar cristal aqui do Brasil naquele momento já, só para vocês entenderem o nível. Tem uma galera que quer falar que a gente produziu açúcar mascavo, que é aquele açúcar mais escuro. Aquele açúcar mascavo é um açúcar que tem mais impureza no processo de produção de açúcar.
Não tô falando que ele é ruim, tô falando que ele tem mais da natureza, ele tá escorrendo ali, ele tem aquela cor de garapa e por aí vai. Depois a gente discute isso com mais calma, assim, né? Um dia presencialmente. E aí, pessoal, isso seria só o engenho, né? É a parte que se produz o açúcar. Só que hoje a gente chama de engenho da propriedade toda, que engloba o canavial, ou seja, onde vai ser a grande propriedade de produção de açúcar, o engenho, onde entra cana e sai açúcar, né? Já encaixotado bonitinho, a casa grande, onde vai morar o dono do engenho, chamado senhor de engenho, a senzala, onde vai ficar a população escravizada, e eu vou ter também uma área de subsistência, que é uma área que a galera plantava para poder comer, né? Óbvio, a galera não consegue sobreviver só de açúcar, e outras coisas mais. Então, o engenho é uma estrutura muito maior do que só a produção. E é muito por isso que a gente começa a entender que a nossa sociedade é baseada nessa estrutura da produção açucareira, que era toda voltada para o mercado externo. Beleza? Segue o baile, pessoal!